Bem-vindos ao canal Leonardo Barros Ciência e Saúde. Esse é o primeiro vídeo de uma sequência onde a gente vai abordar conceitos básicos da epidemiologia clínica. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade aqui e já deixa seu like. Como diferenciar a associação de causalidade em epidemiologia? Em que circunstâncias a gente pode passar de uma associação observada para um veredito de causalidade? Baseados em que podemos fazer isso? Quem disse isso foi Sir Austin Bradford Hill em 1965. E nesse vídeo a gente vai falar sobre causalidade, que é um princípio fundamental na prática baseada em evidências. Sem a compreensão adequada da causalidade, há um risco significativo de tomar decisões com base em associações espúrias, que são associações falsas ou interpretações equivocadas dos dados, o que pode levar a tratamentos ineficazes e até mesmo prejudiciais. Associação não é o mesmo que causalidade. Quando você olha essa imagem, você percebe esse gatinho em cima do telhado e você pode concluir: o gato subiu ali em cima e o telhado amassou. Isso é pouco provável. Mas é uma associação. Não quer dizer que seja uma associação causal. Pode existir outra variável, pode ser que alguém ali foi estacionar o carro, bateu e amassou, ou teve uma tempestade poucos momentos antes, ou dias antes, e amassou o telhado, o gato simplesmente foi em cima depois dessa tempestade. Então a associação não é o mesmo que causalidade. E na medicina, quando falamos de relação de causalidade, e causalidade é sinônimo de relação de causa e efeito. Entenda que a causa ela pode ser uma exposição a um fator de risco, como o tabagismo ou um tratamento médico, e o efeito seria o desfecho, que pode ser o aparecimento de uma doença, uma condição clínica, como internamento, morte, AVC, derrame. E para estabelecer uma relação de causalidade, é necessário afastar o acaso e vieses. Em um ambiente experimental, a gente pode tentar controlar as variáveis externas que poderiam influenciar nessa associação. Então aqui nessa imagem você tem a causa, como eu falei, que pode ser uma exposição, um fator de risco, tabagismo ou um tratamento específico, e o efeito que seria o desfecho, uma doença, uma condição clínica, internamento, morte. Então, para estabelecer essa relação causal, a gente precisa estar controlando todas as variáveis externas que poderiam influenciar nessa associação. Então, imagine que a gente tem a variável 1 e a variável 2, que estariam influenciando nessa relação. Em um ambiente experimental, a gente pode tentar controlar essas variáveis externas que poderiam influenciar nessa associação. Se conseguirmos controlar, ou melhor, congelar essas variáveis externas que poderiam influenciar nessa relação, a gente pode atribuir o desfecho à causa. E é isso que os estudos experimentais tentam fazer. Então, quando a gente congela ou tenta minimizar, controlar a influência dessas variáveis externas, a gente consegue estabelecer uma relação de causalidade. A nossa convicção nessa relação de causalidade aumenta. Então, para ficar um pouco mais claro, causalidade é uma relação de causa e efeito comprovada entre variáveis e implica que uma mudança em uma variável, que é a causa, resulta em uma mudança em outra variável, que é o efeito, quando as condições externas estão controladas. Estabelecer uma relação de causalidade é uma tarefa difícil, porque é necessário criar condições artificiais para tentar congelar todas essas variáveis de confusão que poderiam influenciar nessa relação de causa e efeito. A associação já é um pouquinho diferente. É uma relação entre variáveis. As variáveis x e y são frequentemente encontradas juntas em uma população ou condição de saúde, e a gente pode associar x a y. Por exemplo, a relação entre o consumo de sorvete e afogamentos. Quanto mais sorvete a gente consome no verão, mais afogamentos nós temos. É uma associação, mas é uma associação que não é causal. E ambos podem estar associados a uma variável de confusão, que é o clima quente, o verão. Então a gente tem uma associação falsa entre o consumo de sorvete e o número de afogamento, porque o verão a gente tem um maior consumo de sorvete, se a gente tem uma maior ida ao mar, a gente acaba realmente mergulhando mais e aumentando o risco de afogamento. Então aqui a gente tem uma associação não causal de consumo de sorvete e aumento do número de afogamentos por conta dessa variável de confusão que se chama verão. Portanto, associação não implica necessariamente em causalidade. Outro exemplo disso é esse estudo que avaliou o consumo de chocolate, função cognitiva e prêmios Nobel de um país, publicado em 2012 no New England Journal of Medicine, que associa o maior consumo de chocolate com uma maior quantidade de prêmios Nobel conquistado por um país. Aqui nesse gráfico você pode perceber no eixo X o consumo de chocolate e no eixo Y o número de prêmios Nobel.
Então, quanto mais distante aqui, maior o consumo de chocolate. Alguns países, como Suíça, têm um consumo de chocolate muito alto, e quanto mais alto aqui, maior o número de prêmios Nobel. E analisando esse gráfico, então você pode entender que quanto maior o consumo de chocolate, maior o número de prêmios Nobel em um país. Porém, não é possível estabelecer uma relação de causalidade aqui devido à natureza do estudo. Esse tipo de estudo ele não foi desenhado para controlar variáveis de confusão, fatores de confusão. Então, fatores de confusão eles podem gerar associações falsas entre o maior consumo de chocolate e o maior número de prêmios Nobel em um país. Por exemplo, quem come mais chocolate geralmente tem um poder aquisitivo maior e está em um nível socioeconômico maior. E eles podem, dessa forma, investir mais em educação. Então você tem variáveis de confusão que não foram controladas nesse tipo de estudo. O mundo real ele é repleto de fatores de confusão que criam associações falsas entre uma exposição e um desfecho. O método científico ele vem como um filtro para estar eliminando esses fatores de confusão e vieses que nos enganam em relação à realidade. Na medicina, não é possível provar relações de causalidade sem deixar dúvida. A incerteza ela sempre vai existir. O que é possível é aumentar a convicção em uma relação de causalidade por meio de uma evidência empírica. Nos próximos vídeos desse canal, dessa playlist, a gente vai conversar sobre os desenhos de estudo que podem estabelecer relações de causalidade. E agora, a gente vai falar sobre as evidências a favor e contra uma relação de causalidade. Quais são os aspectos dos achados de uma pesquisa que vão apoiar uma relação de causa e efeito quando somente estudos observacionais estão disponíveis? E em 1965, um senhor chamado Auchin Bradford Hill, ele propôs um conjunto de observações que ajudam a estabelecer relações de causa e efeito. Esse conjunto de observações ficou conhecido como critérios de Bradford Hill. Então a gente vai falar agora sobre todos esses critérios que podem aumentar a nossa convicção em uma relação de causalidade quando a natureza do estudo é um estudo observacional. Então o primeiro desses critérios de Bradford Hill é o critério de temporalidade. Então em uma relação causal, a exposição ela deve preceder, ou seja, vir antes do desfecho, do resultado. Isso é chamado de temporalidade. Por exemplo, normalmente as pessoas têm maior probabilidade de desenvolver câncer de pulmão depois de fumar. Então, fumar vem antes do câncer de pulmão. A temporalidade é considerada uma evidência forte de relações causais. E se a gente descobre que a causa ela vem depois do efeito, a gente chama isso de causalidade reversa, sendo uma evidência forte contra uma relação causal. O segundo critério de Bradford Hill é força de associação. A força de associação diz que duas coisas têm maior probabilidade de terem uma relação de causalidade se a força de associação entre elas for grande. Por exemplo, para pessoas que fumam, o risco relativo de câncer de pulmão é de cerca de 25, o que significa que pessoas que fumam têm 25 vezes mais risco de desenvolver câncer de pulmão em comparação com pessoas que não fumam. Por outro lado, o risco relativo de câncer de mama para pessoas que fumam é de apenas 1,5, o que é muito menor do que o risco relativo do câncer de pulmão. Portanto, fumar tem muito mais probabilidade de causar câncer de pulmão do que câncer de mama. E o terceiro critério de Bradford Hill é a relação dose-resposta. Relação dose-resposta significa que uma pessoa com uma maior exposição também vai ter um maior risco de desenvolver o desfecho. Por exemplo, o risco relativo de câncer de pulmão para pessoas que fumam 10 cigarros por dia pode ser 8. O risco relativo de câncer de pulmão para pessoas que fumam 15 cigarros por dia pode ser 13. O risco relativo de câncer de pulmão para quem fuma 20 cigarros por dia pode ser 22, e assim por diante. Ao aumentar a exposição, o risco de desenvolver o desfecho ou a doença analisada também aumenta. Relação dose-resposta. O quarto critério de Bradford Hill é a reversibilidade. Simples. Parar de fumar reduz a probabilidade de desenvolver câncer de pulmão. Então você tem uma reversibilidade dentro desse contexto. Você removeu a exposição, você removeu ou reduziu o risco do desfecho. E o quinto critério de Bradford Hill é a consistência. Quando diversos estudos conduzidos em épocas diferentes, em cenários diferentes, com pacientes diferentes chegam à mesma conclusão, as evidências de uma relação de causalidade se fortalecem. A causalidade é especialmente apoiada quando os estudos que utilizam diferentes desenhos com forças e fraquezas complementares levam ao mesmo resultado. Porque os estudos que utilizam o mesmo desenho, eles podem gerar o mesmo erro.
Então, quando você tem desenhos ou metodologias um pouquinho diferentes que levam ao mesmo resultado, a gente tem uma maior convicção em uma relação de causalidade. O próximo critério de Bradford-Hill é o critério da plausibilidade biológica, que significa que a relação ela pode ser explicada por mecanismos biológicos, pela fisiologia. Por exemplo, os cigarros, eles contêm muitas substâncias químicas diferentes que danificam o DNA. O principal componente das células que controla o crescimento e realizam diferentes tarefas. Quando o DNA ele é danificado, as células elas podem começar a crescer descontroladamente, o que pode causar o desenvolvimento de câncer, na forma de tumores. Então, conhecer o mecanismo biológico ajuda a eliminar possíveis fatores de confusão ou fatores externos que poderiam distorcer essa relação de causalidade. Plausibilidade não é garantia que a relação de causalidade exista, ou seja, que o fenômeno exista. Hoje, na medicina, a gente tem vários profissionais recomendando tratamentos específicos, tratamentos com remédios específicos para situações distintas, baseados apenas na plausibilidade biológica. E como eu falei para você, plausibilidade não é garantia que o fenômeno exista, que essa relação de causalidade exista. É um dos critérios de Bradford-Hill, que quando presente, junto aos demais critérios, a gente aumenta a convicção em uma relação de causalidade. O próximo critério é o critério da especificidade. A especificidade ela já é encontrada com maior frequência em doenças infecciosas, como poliomielite, tétano, ou doenças genéticas, como doença renal policística ou a polipose adenomatosa, onde um único agente causal é responsável pelo desfecho. Por exemplo, temos uma alteração genética que não tem jeito, a pessoa ela já tem aquele componente que vai gerar aquele desfecho, aquele efeito, a doença em si. Por outro lado, doenças crônicas frequentemente têm várias causas para o mesmo desfecho, para o mesmo efeito. Por exemplo, na doença arterial coronariana, ela pode estar ocorrendo por conta de dislipidemia, aumento no consumo de gorduras saturadas, tabagismo, diabetes e sedentarismo. Dessa forma, a presença da especificidade é uma evidência forte para causa e efeito, mas a sua ausência é uma evidência fraca contra a relação de causalidade. E o último critério de Bradford-Hill é o critério da analogia. Um argumento a favor de uma relação de causa e efeito ele é fortalecido quando existem exemplos de causas bem estabelecidas que são análogas àquela em questão. Por exemplo, quando a gente fala que o consumo de cigarro aumenta o risco de câncer de pulmão, esse argumento ele é fortalecido pela observação de que outras toxinas ambientais, como o asbesto, o urânio, o arsênio, também causam câncer de pulmão. Então a gente tem situações similares, análogas àquela. Então isso também é um critério de Bradford-Hill. Portanto, os critérios de Bradford-Hill são um conjunto de princípios propostos pelo Sir Austin Bradford-Hill em 65 para ajudar a determinar uma relação de causalidade em epidemiologia. Esses critérios não são regras rígidas, mas são diretrizes para ajudar na avaliação de causalidade. A aplicação desses critérios necessita de um julgamento cuidadoso em consideração do contexto específico de cada estudo. A epidemiologia ela ensina que toda associação tem 4 possíveis explicações: viés, acaso, confundimento ou fatores de confusão e causa. Então, quando a gente visualiza alguma associação no mundo ou em um estudo, a gente precisa afastar o viés, a gente precisa afastar o acaso, a gente precisa afastar fatores de confusão ou confundimento para estar aumentando a nossa convicção em uma relação de causalidade. E como dito anteriormente, nos próximos vídeos a gente vai falar sobre desenhos de estudos e quais tipos de desenho podem ou não aumentar a nossa convicção em uma relação de causalidade. E se você gostou do vídeo, compartilha, deixa um like, comenta aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever no canal.